Eu sou o programador Desumilde e estou aqui para vos falar sobre um tema muito bom. Se vale a pena estudar HTML e CSS em 2025. Bem, eu trouxe um especialista que é muito bom nessa área e gostaria que vocês ficassem nesse vídeo para obter mais conhecimento. Então, sem prolongar muita coisa, eu estou hoje aqui com o programador humilde. Programador humilde, tudo bom? Bom Muito dia, aqui. pessoal. Espero que todo mundo que está a me ver ou esteja a me ver esteja bem aí. Eu sou programador humilde. Epá, se você já veio do meu canal, você já me conhece. Se você ainda não veio do meu canal, pesquisa o meu canal aí que você vai me conhecer. Então, programador dos humildes, é como é? Estou bem, graças a Deus. Hoje vamos falar de um tema que acho que já é tua praia e gostaria que expandisses mais sobre isso, que são sobre HTML e CSS. Se vale a pena ainda estudar em 2025, porque já temos vários frameworks, temos o React, temos o Vue, tem muita coisa para estudar e as pessoas se perguntam por que ainda estudar HTML e CSS? Ainda pisar naquele básico, se podemos pular isso. Qual é a tua perspectiva? Tipo assim, eu acho que pelo menos para as pessoas que estão a me assistir, alguns aí talvez não saibam o que é HTML e CSS, talvez alguns tenham um pouquinho de noção, mas vou dar uma breve explicação só para vocês perceberem. Basicamente, tá vendo nós programadores, criamos sites, alguns criam site, mas eu e o programador desumilde começamos nessa área de criação de sites. Então, quando começamos na área de criação de sites, tivemos que aprender coisas que fazem os sites existirem, que nesse caso são as linguagens de programação. Linguagem de programação. Tu já sabes que linguagem vem de fala, de entender, de pronúncia. Então, isso não fugiu um pouco do contexto. Ou seja, linguagem de programação é tipo uma pronúncia, uma fala, uma linguagem que é feita para programadores, só para os programadores, estás a ver? É uma comunicação entre programadores. Então, dentro disso, nós encontramos já HTML e CSS, que nesse caso são as famosas linguagens que conversam com os navegadores. O Chrome, o Safari, esses navegadores precisam de uma linguagem para que converse com eles, uma linguagem de computação. Então, está dentro disso já vem a linguagem de programação. Agora, o HTML e CSS, que são as linguagens que conversam com os navegadores, Certo? é, atualmente, vou ser um pouco direto com vocês, né? Atualmente, HTML e CSS continuam a ser linguagens famosas, não é? Só para poder dizer melhor, para vocês entenderem melhor, não são oficialmente linguagens de programação, porque literalmente eles não programam alguma coisa, mas Certo. fazem parte. São tipo linguagens auxiliares, estás a ver? Uma linguagem que auxilia outras linguagens principais. Uhum. Então, por isso que eu dei assim um pouco de volta para vocês entenderem que são linguagens que basicamente entendem a linguagem do navegador, conversam com o navegador. Então, não são diretamente linguagens de programação, porque tem JavaScript e tem outras linguagens que são mesmo de programação. Mas, enfim, entrando um pouco no contexto de se realmente ainda vale ou não vale a pena, essa é uma pergunta bastante interessante que tem dois pontos. Tem o sim e tem o não. Sim, por quê? Sim, vale a pena, porque para pessoas que atualmente querem entrar no mundo de programação e querem entrar na parte de desenvolvimento web, vão ter que aprender essas linguagens, porque basicamente são linguagens que servem para esse tipo de coisas. Então, vale a pena para quem quer entrar nessa área. Só que não porque, não também, porque atualmente posso vos dizer que a tecnologia está tão avançada que agora temos as famosas IAs, as Certo. inteligências artificiais, ou seja, essas IAs agora fazem tudo baseado em prompts. Tipo, eu posso agora ir no chat GPT e dizer, chat GPT, cria um site. Ele já sabe que site é para web. E geralmente linguagens que estão incluídas na web é HTML e CSS. Ele vai criar tudo isso. E você não vai ter que programar, tá a ver? Então, antigamente nós teríamos que fazer tudo isso do zero. O ChatGPT, quando foi criado, também não nos dava aquilo que nós queríamos, aquele primeiro resultado. Antiga, com o GPT, quando veio, tinha vários erros, nos dava código que nós teríamos que fazer várias alterações, etc., só para conseguir ter aquele resultado. Então, não era muito eficaz naquela época, mas atualmente as IAs estão tão avançadas que mesmo pessoas que não sabem programação, ou sabem linguagens, ou não sabem linguagens que estão relacionadas à programação, conseguem desenvolver projetos grandes. Então, uma resposta direta, vale a pena estudar sim. Você que está a começar agora a entrar no mercado, tanto pessoas que não entendem muito, mas estão a começar a entrar agora no mercado sobre programação, vale a pena estudar.
E mesmo vocês que querem trabalhar com inteligências artificiais, imaginem, futuramente é provável que dê alguns erros no vosso código que nem as IAs consigam resolver, ou talvez resolvam não do jeito que você quer. Então, se você já entender de programação ou entender essas linguagens aqui, que são linguagens auxiliares, marcação e de estilo, vai te facilitar muito. Vale a pena sim, porém, não é necessário ou não é obrigatório você aprender isso logo de primeira, porque agora já tem uma nova coisa que está no ar que chama-se Vibe Coding, que é para pessoas que basicamente criam coisas utilizando prompts, estás a ver? Eu não sei se respondi a tua questão, mas pelo menos te trouxe os dois lados. Isso vai depender de ti. Eu acho que é uma pergunta que a pessoa vai responder quando pesquisar, não se vale ou não vale, mas quando experimentar e poder analisar os dois lados, se Vibe Coding é melhor ou se pode aprender HTML e CSS para começar a programar. E muitas das vezes as pessoas se perguntam, tipo, a facilidade, se é muito fácil ou difícil aprender essas linguagens, porque as pessoas ainda sentem aquele medo, aquele calafrio, tipo, emigrar para uma linguagem e gostaria de saber na tua visão se HTML e CSS, tipo, para aprender definitivamente, posso demorar quanto tempo, assim dizer? Tipo, essa é uma pergunta que eu não acho que tenha uma resposta exata. Olha, para mim, não vou vos dizer que logo de as primeiras linguagens que eu tive em contato foram HTML e CSS. HTML e CSS apenas foram as linguagens que me fascinaram durante a minha jornada, mas não foram as primeiras, é claro. Mas quando eu comecei a estudar, eu não estava muito focado, estava só interessado. Quem está interessado, com o tempo ganha foco, porque para interesse gera foco. Se você está interessado, geralmente você vai fazer tudo por tudo para ter para conseguir. Então, eu estava só interessado e ainda não tinha aquele foco. Então, o meu ritmo de estudo era assim, tá sabendo? Variava muito, às vezes sim, às vezes não. Mas depois de eu ganhar aquele interesse, quando eu criei o foco, olha, eu aprendi muito rápido. Eu aprendi HTML e CSS em algumas semanas. Eu aprendi HTML e CSS em algumas semanas. Algumas semanas, por quê? Porque eu estava focado, eu dormia 3 horas, 2 horas, porque eu estava a estudar. Olha, era um vício que eu aprendi isso muito rápido. Então, para mim foi rápido aprender isso. Por quê? Porque a minha cabeça já estava um pouco aberta, porque eu já tinha pesquisado algumas coisas de programação e porque eu ganhei um foco. Para mim foi em 2 ou 3 semanas que eu aprendi HTML e CSS. Claro, o básico, porque para seres mesmo muito profissional, olha, leva tempo. O básico eu aprendi em algumas semanas, mas o profissional levei meses ou até anos para conseguir saber o que sei hoje. Então, isso varia muito de ti. Primeiro, se você procurar ganhar interesse e realmente focar naquilo, você pode aprender isso rápido. Rápido, por quê? Porque você vai estudar com uma certa constância, com uma certa frequência. Se você estudar com frequência, a probabilidade de você aprender rápido aumenta. Mas a probabilidade também de você ganhar desinteresse aumenta. Porque é aquela frase que diz: quando algo é constante, aborrece. Então, esse tipo de perguntas são perguntas que são interessantes, mas depende muito da pessoa. Mas não vou dar algo exato, mas em um mês eu posso dizer que se você focar, você vai saber o básico da HTML e CSS. E uma dica extra, quando tu tiveres a aprender HTML, depois de dominares o HTML, porque isso, geralmente estuda assim, HTML, CSS e JavaScript, né? JavaScript é outro assunto, mas geralmente a ordem é essa. Quando estudares HTML, depois de terminar alguns módulos, foca muito em CSS. CSS é uma das melhores coisas que você vai aprender. Com CSS, literalmente, talvez as animações... Mano, eu conheço pessoas que dominam o CSS, fazem uma brincadeira com aquilo que eu até nem pensei que... Enfim, respondendo à tua pergunta... Sobre o CSS, como é que podes estruturar uma forma de aprendizado? Tipo, quais são os tópicos que eu posso seguir para pelo menos saber um CSS profissional? Olha... O que é que eu devo fazer? Porque para estilizar uma página, primeiro, nesse caso, começa-se com a adequação de várias telas, que nós chamamos de... estamos capaz... Responsividade. ok. Certo, responsividade. Agora, nesse caso, qual é o módulo que você pode criar para um iniciante, pelo menos dominar uma base sólida sobre o CSS? Olha, eu não... tem algumas coisas que eu posso te falar que tu podes estudar, né? Certo. Mas CSS, diferente das linguagens de programação, que geralmente tem uma estrutura, o CSS é um indiferente.
O CSS trabalha muito com HTML, muito, até não, trabalha mesmo com HTML. Eu quando comecei a estudar CSS, eu não tive uma estrutura. Olha, os módulos que eu fazia estavam mesmo assim, olha, aprende cor, aprende fontes, aprende variáveis, porque apesar de CSS não ser uma linguagem de programação, tu também pode criar variável lá. Aprende seletores, aprende muita coisa. Tinha assim uma ordem assim, que eu já nem lembro. Aprende muitas coisas mesmo relacionadas a CSS. Mas depois eu fui percebendo que, na verdade, CSS não tem exatamente uma ordem exata. Não tem uma ordem exata. Não que você tem que estudar de maneira desordenada, mas como eu posso te explicar? Eu não sei te dar uma ordem de estudo para CSS, vou ser sério contigo. Eu estudei CSS de uma maneira desorganizada, não porque o curso que eu fazia ou as aulas que eu fazia era desorganizado, porque tipo, tinha sempre coisas a aprender que não ensinavam, não porque não era profissional, porque ele esquecia, mas porque CSS está sempre a atualizar. CSS é tipo uma linguagem de programação, isso é o mais fascinante. CSS faz coisas que até as linguagens de programação não fazem, mas ela não é uma linguagem de programação. Então, por exemplo, atualmente, sobre seletores, aumentou alguns seletores, mano. Cara, eu não consigo te dar uma ordem exata para você estudar CSS, mas eu posso te dizer que tem o básico, né? Tens que estudar basicamente seletores, tens que estudar pseudoclasses, não é? Tens que estudar. Cara, tens que estudar um monte de coisas. Eu não tô lembrando agora como que poderia dar uma ordem assim, mas o básico do CSS tu tens que estudar, basicamente isso. E pela analística, analisando, estamos em 2025, será que no mercado, será que eu consigo arrecadar fundos programando com HTML e CSS dentro do mercado? Porque já temos IAs, temos várias coisas que podemos fazer site em segundos, site que pode levar meses, podemos fazer um dia. Qual é a tua visão nesse caso? Será que ainda conseguimos arrecadar fundos, criar um site profissional só com HTML e CSS? Tipo assim, antigamente eu até poderia te falar assim, porque antigamente as coisas, as pessoas seguiam só por beleza. Olha, nós, por exemplo, criamos vários projetos só HTML e CSS totalmente responsivos, bonitos, que venderam. Olha, eu quero comprar isso, olha, eu quero utilizar isso como final do curso. Venderam, as pessoas compravam só HTML e nem sabiam que era HTML, vocês pensavam que tinha JavaScript, pensavam que tinha PHP e só compraram porque era bonito. Antigamente as coisas bonitas vendiam mesmo pela aparência. Atualmente não. Atualmente as coisas mudaram muito. Atualmente as pessoas compram nem sempre é pela aparência, é por conta da funcionalidade, por conta da função. E o que dá funcionalidade a um site, vamos dizer assim, JavaScript, PHP, Certo. Node.js, React, Vue e etc. São linguagens que realmente agora dão funcionalidade, sempre deram, mas atualmente as pessoas estão a pedir coisas funcionais, não coisas que são só bonitas. Então, qual é o conselho que eu dou? Para você que quer estudar HTML e CSS, estuda, mas atualmente o mercado não está só para desenvolvedores HTML e CSS. Nem vou falar de desenvolvedores web, porque para seres mesmo desenvolvedor web tens que desenvolver coisas. E HTML e CSS criam, mas não vou dizer que desenvolvem, porque quando você começa a desenvolver, porque já estás a fazer algo funcional. Então, para isso, respondendo à tua pergunta, não. Não pode simplesmente ficar com HTML e CSS e criar um site a pensar que vai vender só pela aparência. Tem pessoas que vão comprar? Tem, mas a probabilidade de 100% baixou mesmo para 5 ou menos, tá a Então, procura criar coisas funcionais, não coisas só bonitas. Certo. E gostaria de te fazer algumas perguntas, tipo, relacionadas ao teu desempenho quando começaste a programar com HTML e CSS. Gostaria de saber qual foi o primeiro site que criaste Cara, com HTML isso e é uma das CSS. cenas que... Olha, eu ainda não lembro exatamente, mas sei qual foi o meu primeiro projeto. Olha, parece até, para vocês aí vai ser tipo, esse gajo é maluco, mas o meu primeiro projeto eu criei no bloco de notas do Windows. A ver, eu programei mesmo, escrevendo código, aquilo era bizarro, olha que eu não pensava que aquilo era difícil, porque eu gostava. Eu comecei a utilizar o Visual Studio Code tarde. Tarde por quê? Não porque eu não conhecia, porque eu falei, pô, eu nunca dependi muito de autocomplete. Ou seja,
começar a digitar uma coisa e completar. Eu não gostava disso. Então, o que eu fazia? Eu usava bloco de notas mesmo da Microsoft, aí do Windows. Utilizava mesmo para programar. Acho que tem alguns vídeos, mas eu programava no bloco de notas. O meu primeiro site não foi um site oficialmente que eu fiz do zero, eu fiz baseado em um tutorial. Eu acho que naquela época eu achava que era um site bem bonito, era um site só de imagens, tinha umas animações bem simples e pronto. Aí eu nem sabia JavaScript, era mesmo só HTML e CSS. Pô, eu fiz no bloco de notas e eu gostei muito daquilo. Demorou, cara, aquilo era tão simples que para mim era difícil porque era fase inicial, mas levou cerca de 2 semanas para conseguir terminar aquilo porque eu não estava a identificar erros. Foi o meu primeiro projeto com bué de erros, mano. 2 semanas e adivinha onde é que estava o erro? Faltava só um ponto, faltava só. Cara, Sempre assim, uma vírgula. sempre assim. Yeah, então, e foi o meu primeiro projeto. Primeiro, eu queria que me esclarecesse sobre design e programação. Se preferes focar em designer ou, nesse caso, em códigos, que é a programação. Ok. Olha, para mim, eu acho que vocês vão entender por que eu vou dar essa resposta. Olha, os dois são lucrativos. Programadores ganham de uma maneira diferente, designers ganham de uma maneira diferente, porém todo mundo ganha. Só que programadores e designers não são inimigos, são mesmo bradas, são mesmo amigos. Por quê? Tem web designers, o que também é um pouco diferente de só designer, mas depois eu vou explicar isso. Então, para mim, eu escolho mesmo já programação, não porque designer é mau, porque designer não presta, porque designer é isso, não, nada disso. Só que eu tenho um interesse diferente. Eu já experimentei design, inclusive, antes de eu estudar programação, eu experimentei design. Utilizei o Canva. Não tenho muita agilidade no Photoshop, mas cheguei a utilizar Photoshop. E eu até hoje estudo design, mas não sou um designer, só estudo design. Então, eu estudei design primeiro, gostei, mas eu sempre gostei, eu sempre tive aquela sensação de querer criar minhas próprias coisas, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aquela frase que diz que tá na Bíblia que diz que nós somos a semelhança de Deus, ou de Jesus, né? Então, eu como sempre achei e tive a certeza que eu sou semelhança. Então, se eu sou semelhança do Criador, sempre quis também ter aquela cena de criar, tá vendo? Então, foi aí que eu conheci a programação. A programação me permite ter essa sensação de criador, porque eu crio, tá vendo? O design também faz isso, né? Também cria artes personalizadas, etc. Mas eu sempre gostei de ter uma sensação mesmo de sentir que eu estou a criar. Tá vendo? Digitar código, você está a escrever uma coisa e está a ter resultados. Essa sensação para mim foi uma sensação tão maravilhosa que eu sempre quis, sempre procurei. E no design eu não encontrei. Design eu encontrei muita coisa boa, muita coisa incrível, mas aí era tudo beleza, era tudo já feito, fotos feitas, cores feitas. Eu tenho que só copiar, colar. Design tem muito a ver com criatividade. E olha, eu nunca fui tão criativo assim, mas eu sempre quis ter a sensação não só de poder usar as coisas, mas criar as coisas que eu estou a utilizar, tá vendo? Então, para mim foi muito melhor programação. Então, eu escolho programação porque eu achei programação melhor. Mas eu não descarto o design, porque não tem como. Mesmo um programador precisa de um designer, um web designer. Então, eu escolho programação. Para mim, programação foi uma das coisas mais maravilhosas. Mas para quem quer estudar design, eu te aconselho a estudar primeiro design do que programação. Por quê? Porque graças ao conhecimento que eu tive em design, me ajudou muita coisa em programação. Sites que eu fiz mesmo só com a ideia que eu tinha na cabeça, como já tinha estudado design, só estava estruturado já, tá sabendo? Então, para mim foi uma das coisas muito difíceis, me ajudou muito. Se você quer aprender programação e tens como aprender primeiro design, ou web design, né, que é designers que estão focados em desenvolver coisas diretamente para a web, tipo interfaces para nós programadores e etc. Então, se tiveres como estudar isso primeiro, estuda. Eu te aconselho a estudar primeiro design, porque isso me ajudou muito, muito mesmo. E eu estudei primeiro design, atenção. Mas eu acho que agora escolho programação. Para mim é isso aí, não sei se fiquei claro, mas para mim é isso. E agora queria levantar a questão se dá para ser um bom programador utilizando HTML e CSS. Bom. Cara, tu pode ser bom, mas não vai ser o melhor. Não vai ser o que vai ganhar muito mais dinheiro. Vai ser bom. Bom se você dominar. Se você não dominar, tu só vai ser um programador HTML e CSS. Então,
Ou vais acabar por se tornar um programador Ctrl-C, Ctrl-V, que é aquele que só copia e cola os códigos, né? Certo. Bom, tu vais ser, mas tu tens que ser mesmo bom. Por exemplo, tem pessoas que eu conheço que não sabem JavaScript, mas te fazem uma brincadeira no CSS que você fica cheio. Não existe. Estás a ver? Eu conheço pessoas que criaram um console completo utilizando o CSS. Cara, isso para mim foi algo revolucionário. Eu uso o CSS, eu usava, né? Mas nunca pensei que dava para fazer esse tipo de coisas. E eles eram bons, eram os melhores em HTML e CSS. Ganharam fama, dinheiro, mas no final eles perceberam que não dá para ver só disso, estás a ver? O ser humano tem uma coisa na cabeça que é expansão. O ser humano não consegue ficar preso numa só coisa. Então, sabendo disso, expandiu. Em vez de ficar só em HTML, CSS expandiu para outras coisas, que nesse caso vem já em linguagem de programação, JavaScript, etc. Então, respondendo à tua pergunta, tu pode ser bom, mas vai estar a se limitar muito. Procura ser o melhor. Para você ser o melhor na tua área, tens que expandir. É isso aí. E queria te levantar mais uma questão sobre os construtores de site como WordPress. Será que substituem HTML e CSS? Cara, tipo assim, WordPress é uma coisa totalmente diferente, não é? Embora que o objetivo também é criar sites, mas o WordPress é totalmente diferente. Tanto que as linguagens de programação abraçaram assim o WordPress. Quando o WordPress foi surgindo, ou quando entrou no mercado, tinha mesmo aquelas perguntas: WordPress, meu Deus, será que o WordPress vai substituir a linguagem de programação, vai substituir as maneiras que nós criamos os sites? Era só aquela polêmica que estava no ar, mas no final o WordPress acabou por adaptar funções que te obrigam, ou funções opcionais que você pode colocar lá códigos, tipo, tu desenvolves o código, vai lá no WordPress, Ctrl-C, Ctrl-V e pronto, ele cria tudo, tá a ver? Então, o WordPress não vai substituir nada. O WordPress simplesmente veio para te ajudar, não é para substituir, porque mesmo o próprio WordPress utiliza HTML e CSS para desenvolver as templates que ele te mostra ali, tá a ver? Então, você falar que, olha, isso aqui vai substituir HTML e CSS, mas depois se você vê as próprias linguagens que vão ser substituídas são as que estão a ser utilizadas, tá a ver? Então, no WordPress e as linguagens de programação em si, vieram assim, tá vendo? Deram os braços. Não tem essa cena de substituir. Eu, inclusive, já usei atualmente não uso WordPress, mas já usei e, pô, ele cria sites, acho que se eu lembro, acho que HTML, CSS e PHP, não é? Eu acho, se eu ainda lembro. E tá tudo fixe. Aí tem templates pronto, mas me facilitou muito. Para mim, a pessoa que criou o WordPress, cara, pá, Deus lhe abençoe. E nessa criação de HTML e CSS dos dois sites, qual era a coisa mais difícil que você via que, tipo, aquela era a minha dificuldade? Será que já passaste por algumas dificuldades de HTML e CSS? Todo programador já passou por dificuldades, isso eu posso te garantir. Alguns conseguiram resolver, outros não, e eu estou nos alguns, né? Mas dificuldade, eu acho que uma das minhas maiores dificuldades foi em CSS. Quando eu comecei a estudar sobre seletores, cara, seletores, pseudoclasses. Quando depois eu descobri que CSS tem variável, aí tava muito maluco. Eu tava assim na cama, falei, meu Deus, isso não é linguagem de estilo, isso é linguagem de programação. Eu tava assim, vamos analisar. Cara, tem projetos que eu tinha display block, display line block. Depois quando veio estudar sobre grid, ei, caraca, para manipular eles mesmo bem, ei. Pô, aí, meu Deus, aí minha cabeça. Até hoje eu não domino totalmente grid. Tá a ver? A minha internet parece que não tá muito boa, não sei o porquê também. Mas conseguem me ouvir? Sim. Então, quando eu comecei a estudar essa coisa toda, foi uma das coisas que mais me deram dor de cabeça. A dificuldade era mesmo em manipular bem, manipulação de DOM. Embora que isso está mais incluído a JavaScript, mas também o CSS faz uma manipulaçãozinha aí. Então essa coisa toda era a cena que mais me deu dor de cabeça, dor de cabeça. Mas o restante, depois comecei indo dominando, mas quando comecei a estudar essas coisas aí, cara, me fatigou mesmo. Atualmente não, atualmente já consigo me virar, já tá tudo fixe. É o mais
importante. E chegando numa conclusão, é o programador desumilde e o programador humilde. Chegamos numa conclusão que em 2025, o que é que tens a falar? Se dá ou não para aprender HTML e CSS? Tipo assim, tudo o que eu sei hoje sobre programação partiu de alguma coisa, Certo? não é? Principalmente no desenvolvimento web. Então, hoje eu domino as IAs, trabalho com vibe coding, não é? Ou seja, crio coisas a partir de prompts, mas para ter essa noção em inteligência artificial, foi HTML e CSS que me deram a noção do mercado digital. E me ensinaram que, olha, para desenvolver site é assim, assim, assim. Atualmente, tu podes até encontrar, sei lá, IAs que fazem tudo isso sem você saber linguagem de programação ou mesmo linguagem de marcação estilo. Mas a necessidade de você saber uma coisa, de ter conhecimento de como é que aquilo foi criado, de como é que tu podes melhorar, isso é muito importante. E isso HTML e CSS te fornece. Por exemplo, hoje tinha uma época, eu não sei se o programador desumilde lembra, eu bastava olhar simplesmente na interface e falar, isso aqui foi feito com HTML digital, digital. Certo. Sabe? Então, essa cena toda foi HTML, CSS e outras linguagens, né, que me deram, que me transmitiram, que me fizeram com que eu criasse essa habilidade. Então, estudar programação ou estudar uma HTML e CSS em 2025 não é perca de tempo, porque tu tens que perceber que tudo tem um início. Mesmo essas IAs que estão a criar tudo hoje, antes de existirem, teve linguagens que foram usadas para criar essas coisas aí. Então, não é perca de tempo. Atualmente as IAs podem até acertar muitas vezes, mas sempre vão errar, cedo ou tarde vão errar. Não existe perfeição, não existe. Então, para mim, sim, vale a pena tu ainda estudares isso em 2025. Inclusive, eu tenho alunos sobre isso, estás a ver? Eu tenho alunos que são meus alunos sobre HTML e CSS, eu ensino. Não, por que eu ensino? Se sabendo que geralmente, atualmente mesmo, as IAs estão a resolver. Eu ensino porque eu sei que uma das coisas que me permitiu aprender inteligência artificial de uma maneira simples é o fato de eu ter sabido HTML e CSS. Então, eu procuro transmitir essa mesma coisa, sensação, o conhecimento mesmo que eu tenho, que eu tive durante a minha trajetória. Então, para mim, vale a pena o investimento e eu vos aconselho a estudar. Nesse caso, o programador desumilde vai ter que trazer uma série como aprender HTML e CSS em 2 semanas. Será. Espero que fiquem atentos aí no canal. E gostaria que o programador humilde me falasse sobre um pouco a caminhada de como é programar com inteligência artificial. Ok, caraca. Olha, eu tenho uma rotina, não é? Nesse caso, tenho uma rotina por meus trabalhos. Mas, olha, eu sempre fui programador terra, ou seja, o gajo mesmo que criticava frameworks, criticava o próprio autocomplete do meu editor de código, criticava até as próprias extensões. Eu era mesmo um programador manda lixar, o termo é esse. Não quero saber não queria saber de outras coisas que eram para mais. Eu não gostava de Bootstrap, não utilizava o React, eu não gostava de framework. Eu falava, não pode, eu vou fazer isso do zero. Eu sempre me desafiei. Então, essa minha arrogância, se eu não deveria colocar de lado, ou se eu não colocasse de lado, ia me deixar muito atrasado. Eu tive que fazer assim. Tinha 2 braços, né? Nesse caso tenho ainda. Tinha o braço em que uso frameworks, uso bibliotecas, uso basicamente IAs, extensões, tudo aí. Tinha esse braço e tinha um outro braço que dizia, não, eu não vou apertar esse braço, porque eu nunca vou utilizar isso. Eu vou bater no peito e vou fazer tudo do zero. Só que eu tive que fazer que é pegar os 2 braços e dar as mãos. Porque eu percebi que um completa o outro. Não tem como eu ficar só com um braço. Se você perceber, ficar só com um braço, eu vou ter problemas na vida. Então, um completa o outro. Eu precisava fazer os 2 trabalharem juntos. E foi isso que fez com que eu incluísse a inteligência artificial. Só que eu gostei tanto de inteligência artificial e vibe coding que acabei de dar um give up na programação. Ou seja, não desisti, mas dei um tempo. Atualmente, não sou programador terra, ou seja, não programo mais do 00, agora trabalho mesmo com inteligência artificial. Olha, eu vou vos dizer que é uma coisa muito estressante. Eu pensei até que o estresse que eu tinha
ao programar as coisas não ia existir mais, porque programação é mesmo estresse, não vou vos mentir. Então, eu pensava, pô, não, vou estudar vibe coding, nesse caso engenharia de prompt, mas tá tudo bom. Mas depois eu fiz uma análise para começar a estudar, cara, uma dor de cabeça, meu Deus. Mas depois fui gostando, não é? Eu vou dizer que não é a coisa mais fácil que existe, não é assim tão fácil conforme te falam, é só criar um prompt, mas não aí é tipo a Lovable, fazer, não, é mentira. Requer tempo, tu tens que estudar mesmo como é que tu podes conversar com uma inteligência artificial, ou seja, engenharia de prompt, tens que estudar vibe coding, não é criar coisas utilizando em prompt, mano, é muita coisa, não é simples. Mas, graças ao conhecimento que eu já tenho, ou tive em programação, me facilitou. Porque algumas isso vibe coding não foge de programação, só que a diferença é que tu não programas, tu pedes para uma IA programar por ti, estás a ver? Então, eu tive que fazer os dois lados darem os braços. Eu tive que programar, eu tive que juntar vibe coding, que é uma cena fixe. A minha rotina sobre isso não é uma das melhores, mas é uma rotina bem produtiva. Posso dizer que vale a pena investir em vibe coding em 2025. Será um dos melhores investimentos para ti. Te aconselho a fazer isso. Inclusive, eu tenho vídeos no meu canal sobre isso tudo. Se tu quiseres ver, de boa, pode ver. Então, O link é vai estar aí na basicamente isso. descrição mesmo. Sim, basicamente é isso aí. Não sei se não sei se realmente respondi a pergunta, mas acho que transmiti um pouco do que eu sei. Oh, eu acho que. E gostaria de agradecer, programador humilde, pelo convite que eu fiz e tu aceitares. Um, para mim foi uma grande alegria. O vídeo de hoje foi esse. Se em 2025 dá para programar com HTML e CSS pelo profissionalismo que o programador humilde passou, acho que ainda é possível ser um bom programador, nem tanto, mas ser um programador excelente só utilizando HTML e CSS. Mas é pá, atenção, estudem linguagem de programação. HTML e CSS são linguagens, são. Olha, até rimou. Então, estudem linguagem de programação, aprendam HTML e CSS, vão lá no canal do Gustavo Guanabara e sigam também o programador Desumilde, porque ele vai ensinar coisas relacionadas. E então vai te facilitar. Aprendam isso. Nem que te falarem, não, programação não vale a pena. Atualmente as IAs, esquece isso, mano, esquece. As IAs, vamos lá supor, as IAs se dominarem supostamente o mundo, como é que você vai se defender? Tipo, vamos lá supor, acontece um imprevisto, não é? Acontece um acaso em que tu tens que, sei lá, desprogramar uma inteligência artificial, mas tu não sabes nada sobre programação. Você só dizia, não, eu só vou mandar prompt, só vou criar prompt e pronto. Só que aí, numa circunstâncias como essa, tu és o primeiro a morrer, tu és o primeiro a desaparecer. Então, mano, programar assim é um investimento que ainda vale a pena. Não coloca na cabeça que não estou a aprender programação porque eu vou programar assim para sempre. Não. Aprenda a programação como se fosse uma coisa auxiliar. Ou seja, estás a aprender programação, sei lá, vamos supor que o teu objetivo é vibe coding, né? Mas aprenda a programação porque futuramente vai precisar. Eu hoje fecho parcerias com pessoas. Por quê? Porque eu aprendi primeiro programação e por conta de aprender primeiro programação, consegui emigrar em vibe coding e consegui criar uma coisa muito boa que chamam patrocinadores, chamam pessoas interessadas, porque a minha maneira de explicar é uma maneira única. Não porque eu sou o melhor, porque eu aprendi coisas que me fizeram explicar desse jeito. Então, aprenda a programação para você criar projetos completos, aprende vibe coding para basicamente também te ajudar nisso. Não deixa um de lado, escolhe só um, não. Primeiro começa a ensinar e o fato de você estar aqui para me assistir já me deixa feliz. Creio que também já deixa feliz o programador Desumilde. Muito. Qualquer coisa é só seguir o canal e compartilhar. Desta feita, encerramos por aqui.